Que bom estarmos juntos mais uma vez para olhar para a história de cada santo e perceber o quanto cada um tem a realmente edificar a nossa vida. Este canal é dedicado ao crescimento espiritual. Se você tem este desejo, ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, que nós vamos estar fazendo este caminho juntos, com essas meditações diárias através da vida dos santos e outros vários vídeos que já estão postados no canal e também aqueles que vão vir para que a gente possa crescer nesta vida espiritual. Bom, meus caros, hoje eu quero falar com vocês sobre a vida de São João de Brito. É um português de Lisboa, nascido em 1647. O seu pai, Salvador de Brito, chega a ser realmente governador ali do Rio de Janeiro. Bom, ele tem então uma ligação muito próxima aqui conosco, mas ele desde criança, São João, ele tinha um desejo, poder ir para lugares distantes, anunciar o Evangelho, chegar a outros lugares onde ainda o Evangelho não tem a sua realmente sede, as suas bases. Você tem um lugar que também você gostaria de ir para anunciar o Evangelho? Aonde você gostaria que o Evangelho pudesse chegar? Talvez cada um de nós traga algum sonho, mas naquela época, sem dúvida, isso era muito forte, porque estamos falando de um tempo de grandes navegações, de grandes descobertas, e então este talento, esta graça, esse desejo vai se aflorando. Juntou isso tudo com o desejo de também se tornar padre. Ele entra na Companhia de Jesus, aonde vai estudar em Coimbra. Ele sempre teve uma vida de saúde frágil, mas essa fragilidade na saúde não impedia ele de sonhar. Muitas vezes a gente tem fragilidades e essas fragilidades vão como que colocando a gente em meio a dificuldades, essas dificuldades vão nos condicionando. Você pode ir muito além daquilo que você imagina. Você pode realmente fazer experiência de Deus lhe dar forças da onde você não acredita que pode vir. Acho que sem dúvida foi isso que São João experimentou várias vezes na sua vida. Bom, se formou em Coimbra, fez toda esta parte intelectual e logo teve a oportunidade de ir para a região da Índia. E vocês sabem que é uma região realmente de maioria hindu. Chegou lá, ele resolveu viver como os hindus. Isso significava que ele trazia um cajado de bambu nas mãos, vestia um roupão vermelho e andava de chinelo de madeira. Era o que os hindus viviam. Porém, ao se assimilar com eles, ao passar a viver a vida tal como eles viviam, ele quer uma coisa que está muito ali escondida, que é fazer com que esse despertar interior, que esse despertar pela aproximação, pelo conhecimento, pudesse tocar a vida do outro, vendo o outro a possibilidade de viver de uma forma diferente daquilo que ele vive, mas vivendo nas mesmas condições que ele vive. Isso era realmente desafiador. Estamos falando de uma religião que, sobretudo neste tempo, tinha uma vivência que a gente chama de casta. Você nasce em uma casta, ou seja, nasce ali numa realidade e você tem, por nascer nesta realidade, você tem um determinado trabalho, uma determinada estrutura e não tem essas mudanças. Você não pode acessar outros padrões de vida por causa da casta onde você nasceu. E essa coisa desigual era realmente um confronto contra o cristianismo, que fala que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, todos nós somos herdeiros e nenhum de nós somos escravos. Isso era realmente chocar com a tradição da época e, por isso, a evangelização de lá sofreu muitas perseguições. Afinal de contas, falar de igualdade em um lugar onde as desigualdades parecem já fazer parte das estruturas, não desigualdade como no Brasil, que a gente também não pode aceitar uma desigualdade econômica, mas uma desigualdade realmente aonde você é predeterminado diante daquilo que você nasceu, em que lugar você nasceu e justamente da casta que você nasceu. Então ele começava a falar dos ideais evangélicos, da palavra, dessa liberdade de filhos de Deus e realmente começou a apaixonar outras pessoas. Por isso começou a se formar comunidades, começou a se formar pessoas em volta da evangelização que ele fazia. Viviam como hindus, mas interiormente conheciam a Cristo. Muitas vezes no nosso trabalho,
a gente tem comportamentos lá que a gente precisa ser diferente. Nós podemos estar no meio deles, vestindo com aquilo que é necessário para o nosso trabalho, com toda a dignidade, mas o comportamento interior, os princípios são claramente diferentes. E muitas vezes, quando você vai colocar esses princípios de um modo claro, você vai sofrer, de uma certa forma, um isolamento. Mas alguns vão começar a perceber que você é diferente, que há em você algo que eles podem confiar, podem amar e podem se sentir livre para poder dizer e poder receber do teu coração algo que não leve ele contra o outro, mas que possa levar ele a um amor maior, a um entendimento maior. E esse entendimento, sem dúvida, é Cristo. Ele viveu dessa forma. Durante 15 anos viveu assim. Retorna então a Portugal depois desses 15 anos. Imagine o coração dele, depois de 15 anos de evangelização, volta para Portugal e recebe um convite justamente de ficar ali próximo de Dom Pedro II e de cuidar do seu filho, da educação do seu filho. Um convite que é muito de prestígio na época. Porém, ele renuncia, diz que quer voltar justamente para a Índia. Ao voltar para a Índia, ele percebe que as comunidades da qual ele passou sofreram grandes perseguições, muitos tiveram as casas, tiveram a vida ceifada diante das perseguições. Mas ele não renuncia também a viver isso. Não renunciando à fé, não renunciando àquilo que ele acreditava, com todo o seu entendimento, com toda a tua força, de todo o seu coração, ele então encontra o martírio junto com vários outros cristãos que na época resolveram professar a Cristo e falar com a própria vida o quanto eles amavam este ideal, que tornavam todos eles filhos de Deus. Bom, essa é a história de São João de Brito, mas cada um de nós podemos ver nesta história um caminho de espiritual, um caminho de despojamento, um caminho de unidade com o outro, para que possamos então conquistar a todos para Cristo. Você tem conquistado as pessoas para Cristo? Se pergunte um pouco sobre isso e nos encontramos amanhã para falar de um novo santo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.